capítulo todo. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos no outro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entres em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Artemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Bom, esse é um dos versículos na Bíblia, uma das passagens na Bíblia, não é? Em que nos é ensinado a obediência às autoridades, sujeição às autoridades, obediência e sujeição às autoridades. Nós encontramos mais disso também, estão lendo aqui, admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Outra passagem mais extensa até está em Romanos capítulo 13, que diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores. Potestades são poderes, é sinônimo de autoridades. Porque não há potestade ou autoridade que não venha de Deus. E as potestades ou autoridades que existem, foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à potestade, ou resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem entrarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são, os juízes não são para terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a potestade? Faze o bem e terás louvor dela, porque ela é ministro de Deus para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde, não traz em vão a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. A ninguém devais nada,
não devais alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Então, temos aquela passagem lá em Tito, temos esta passagem aqui em Romanos 13, temos também, eu acho que é 1 Timóteo, ou é 2 Timóteo, acho que é 1 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, a outra versão fala súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis, e aqui leia-se também autoridades, e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muito bem, 3 passagens aqui muito claras quanto à origem das autoridades. Elas vêm de Deus. Se nós formos também para uma outra passagem no Evangelho de João, capítulo 19, ou capítulo 19, versículo 9. E Pilatos entrou outra vez na audiência, onde eles estavam fazendo o julgamento de Jesus, e disse a Jesus: de onde és tu? Mas Jesus não lhe deu resposta. Disse-lhe, pois, Pilatos: não me falas a mim? Não sabes tu que tenho poder para te crucificar e tenho poder para te soltar? Respondeu Jesus: nenhum poder terias contra mim se de cima não te fosse dado. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Desde então, Pilatos procurava soltá-lo, mas os judeus clamavam, dizendo: se soltas este, não és amigo de César. Qualquer que se faz rei é contra César. E aqui, então, Pilatos acaba lavando as mãos e entregando a Jesus para ser crucificado. Mas aqui ele deixa claro também uma outra coisa, que o poder que Pilatos tinha veio do alto. Ele não teria poder, inclusive, de condenar Jesus à morte, se não lhe tivesse sido dado esse poder vindo de cima, vindo do alto, vindo de Deus. Então, mais uma passagem sobre autoridade aqui nesse evangelho. Vamos em Atos agora. Ou melhor, vamos lá para Êxodo. Êxodo capítulo 1, versículo 15. O contexto aqui é que o povo hebreu está servindo de escravos ao faraó, rei do Egito. Então, a autoridade sobre eles é faraó. Versículo 15. E o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus, que é a autoridade superior, e não fizeram como o rei do Egito, uma autoridade subordinada, ou seja, abaixo de Deus, não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó:
é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. Portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Então, aqui nós temos parteiras no Egito desobedecendo a autoridade do faraó, do rei, para salvar vidas. Então, no fundo da sua lembrança, da sua memória, essas autoridades que estavam desobedecendo, aliás, essas parteiras que estavam desobedecendo uma autoridade para salvar vidas. Outro caso também que a gente encontra é em Atos. Atos, capítulo 4. Depois que Pedro foi preso, após ter curado um homem, ele é preso e aí as autoridades vão, então, interrogá-lo. E elas não chegam a uma conclusão, elas conversam entre elas, né, os sacerdotes, escribas e tudo mais, que eram autoridades. Israel era formado em cima de uma teocracia, o governo de Israel. Então, o governo de Israel tinha um rei, mas o governo de Israel, ou seja, fazia parte do governo de Israel os sacerdotes, porque os sacerdotes também tinham o poder religioso. Você tinha o poder civil, que era o rei, e você tinha o poder religioso, que era tão importante quanto, né? E tinha também o poder dos profetas, que era uma autoridade, mas no sentido de conselheiros do povo, conselheiro do povo e também dos reis. Mas eles não davam muita bola para profetas, não. Tanto é que todos foram mortos, né? Na história do Antigo Testamento a gente vê isso, e depois finalizando com João Batista também, que foi mandado decapitar, porque desagradou a vontade do soberano, do rei. Então, aqui nós vemos que esses sacerdotes que estavam julgando a questão acerca de Pedro, no versículo 15, todavia, mandando-o sair fora do conselho, conferenciaram entre si, dizendo: que havemos de fazer a estes homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Mas para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Mas eles ainda os ameaçaram mais e, não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera, pois tinha mais de 40 anos o homem em quem operara aquele milagre de saúde. E soltos eles foram para os seus e contaram tudo o que lhes disseram os principais dos sacerdotes e os anciãos. E ouvindo eles, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, tu és o Deus que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há, que disseste pela boca de Davi, teu servo. Aqui a gente pode até passar mais à frente, no versículo 29, dessa oração que eles fazem. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que não falem mais o evangelho. Não é isso que eles dizem. Concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus.
E o Senhor, como que para responder àquela oração, causou um pequeno terremoto ali, porque no versículo 31 diz que, tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Muito bem, temos aqui então várias passagens afirmando que o cristão deve obedecer às autoridades, que as autoridades foram instituídas por Deus. E se o mundo não tivesse as autoridades, se Deus não colocasse as autoridades, o mundo seria uma anarquia. Logo toda a humanidade estaria um matando o outro, um destruindo o outro, um comendo o outro, e não restaria mais nada. Seria impossível viver. É impossível viver numa anarquia. É impossível. Se você não tem leis, não tem ordem, não tem autoridades, torna-se impossível a vida, em qualquer sentido. Então, Deus colocou as autoridades, e ele criou essas autoridades lá em Noé. Quando ele saiu da arca, ele deu poder de vida e morte sobre o seu semelhante. Quem matasse alguém, ou seja, um homicida, poderia ser morto. Seu sangue seria derramado. Mas onde nós chegamos com isso? Que autoridades devem ser obedecidas? Aí muitos vão falar assim, eu recebo muito isso assim, mas Mário, como é que nós vamos obedecer a um governo tão corrupto, tão não sei o quê? Eu sempre respondo, olha, os cristãos da época de Atos, eles obedeciam Nero. E Nero não era nem uma moça, Nero era terrível, Nero era um psicopata. Nero mandava matar as pessoas só por diversão. E Paulo escreveu para obedecer as autoridades. Então, não importa a qualidade da autoridade. Então, o primeiro ponto é esse. Porque se nós formos decidir que autoridade nós devemos obedecer, nós seremos autoridade, né? Nós estaremos ocupando o banco do juiz. Ah, deixa eu ver, não vou com a cara daquele presidente ali, então está fora da minha lista de obediência. Não, então eu sou agora. Eu sou. Precisa ver se o presidente vai com a minha cara. Porque eu estou me colocando na posição de juiz e julgando a autoridade. Mas não é simples, hein? Não é simples essa questão. Existem afirmações, existem mandamentos muito específicos na palavra de Deus. Por exemplo, não matarás. Aquele não matarás é no sentido de não cometerás homicídio, ou seja, assassinato. Mas, por outro lado, a palavra de Deus deixava uma brecha também para que a pessoa se defendesse de alguém que viesse matá-la. Ou seja, a defesa própria. Isso consta até na lei, né? Às vezes você, para se defender de um bandido, você acaba matando o bandido e você vai ser julgado e pode ser absolvido porque chegaram à conclusão que foi defesa própria, você estava defendendo sua família. Você não induziu aquela ação, você não criou aquela ação, você não saiu na rua falando assim, deixa eu ver que bandido que eu vou matar. Não. Até policiais, eles têm que tomar muito cuidado quando eles matam alguém, dão um tiro em alguém, porque eles podem ser julgados como homicidas e não como defesa própria. Então, é uma situação... Não é fácil. São questões que não são fáceis. Então, não sou eu que vou julgar a autoridade, não sou eu que vou julgar as leis. Nós temos autoridades, temos juízes, legisladores para criar as leis, e ao cristão cabe obedecê-las. Mas, como eu li nessas passagens lá, a questão de Faraó, das parteiras, né? Existem situações que realmente você vai ter uma lei maior, que é a palavra de Deus, é a lei de Deus, é a vontade de Deus, é o mandamento do Senhor. Por exemplo, ir e pregar o evangelho. Aí vem lá o policial e fala, você não pode pregar. Proibido pregar o evangelho. A partir de hoje, ninguém mais pode pregar o evangelho. Não, agora, então, nós vamos desobedecer a lei. Percebe? Nós vamos dar prioridade ao mandamento do Senhor. Que ele se sobrepõe à autoridade dos homens, que foi dada aos homens.
Percebe? Então, cada situação nós devemos julgar pela palavra de Deus. E outra coisa que fala lá em Romanos, vamos voltar lá um pouquinho, para Romanos capítulo 13, quando fala que nós obedecemos, no versículo 5, portanto é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então tem um outro, como é que chama aquele grupo que existia? New Kid on the Block, né? Um novo garoto no quarteirão, que é a consciência. A consciência entra também nessa equação. Manter uma boa consciência. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tem mais um que levantou a mão aqui, o José Newton. Está todo mundo levantando a mão hoje. Tem alguma pergunta, José Newton? Tá. Passagem em Provérbios, capítulo 29, versículos 2 e 4. Vamos lá para Provérbios. Capítulo 29, versículos 2 e 4. Irmão, tá na tela também do Meet aí que eu tô compartilhando. Ok. Quando os justos se engrandecem, o povo se alegra. Mas quando o ímpio domina, o povo suspira. E o versículo 4: o rei com juízo sustém a terra, mas o amigo de peitas a transtorna. Bom, aqui não tem nenhuma contradição no sentido da obediência à autoridade. Aqui está dizendo das consequências de um rei que é ímpio. Quais são as consequências? O povo geme, o povo sofre. E também o rei amigo de corrupção transtorna a terra, ou seja, ele destrói a própria terra que ele governa. Mas isso não tira dele a autoridade. Esse é o ponto que a gente não pode esquecer, hein? O fato de existir um rei ímpio, um governo ímpio, não tira, não neutraliza a autoridade desse governo, porque ele continua sendo governante. E quem determina se ele é ímpio ou não? Digamos que você tem um país com dois partidos políticos. Não vou dizer que partidos e nem que país é esse, né? Um partido apoia um governante que é corrupto, que é injusto, faz isso, faz aquilo. O outro partido acha que o outro governante é mais justo. Então, você tem agora, como é que vai fazer? Vai ter duas leis? Não. Independente de qual assuma o governo, o cristão tem que obedecer. Tem que se sujeitar. Porque senão ele seria o juiz, né? Ele seria a autoridade. A pergunta que foi feita é que se uma das máximas de Deus era tirar seu povo da escravidão e do sofrimento, seria essa linha de Salomão reprovada por Deus, né? De maneira nenhuma. Primeiro, uma coisa importante de entender: Provérbios e Eclesiastes não são livros espirituais, são livros terrenos, são coisas para a terra, que valem pro crente e pro incrédulo. Então, nós nunca vamos encontrar verdades mais elevadas nos livros de Provérbios e Eclesiastes. Porém, são coisas que funcionam bem para qualquer um que viva na Terra. Ou seja, você tem uma vida boa se você for honesto, você não for atrás da mulher do próximo, se você obedecer aos pais. Tudo isso é o óbvio que fala aqui. Eclesiastes é uma confissão de Salomão, que viveu
uma vida devassa, grande parte da sua vida, e chega depois, ele mostra que não adiantou nada, não valeu nada, e que tudo debaixo do sol, né, é igual, como era, como é, como vai ser. E nada muda debaixo do sol. Porque ele viveu como alguém debaixo do sol, ou seja, sem pensar nas coisas eternas. Mas então, essa passagem que nós lemos em Provérbios, ela não invalida a, a sujeição à autoridade, porque senão nós estaríamos julgando a autoridade. Não é nosso papel julgar a autoridade. É nosso papel julgar as ordens de uma autoridade conforme a palavra de Deus e também conforme a nossa consciência. Então, por exemplo, se a autoridade me manda fazer algo contra o meu vizinho, matar o meu vizinho, eu vou desobedecer a autoridade. Aí a autoridade fala assim, não, mas se você desobedecer, você vai ser fuzilado. Então, eu vou ser fuzilado. Essa é a... Não tem como escapar. Porque se eu obedecer à autoridade fazendo algo contrário à vontade de Deus, aí eu estou pecando. Esse é um assunto complicado. Nós estamos passando agora por um momento dessa pandemia e já ouvi até irmãos me acusarem, você não tomou a vacina, você está desobedecendo a autoridade. Eu falo, olha, a minha consciência ainda não tem os elementos suficientes para eu fazer isso. Porque aí entra uma outra questão, por exemplo, que é a do corpo como templo do Espírito Santo. Não é? Então, eu devo ter uma consciência que não me aflija em fazer coisas que eu considero ou que eu tenho informações que poderiam danificar o meu corpo. Então, cada um tenha bem claro diante de si qual é o que deseja fazer. Por exemplo, alguns não aceitam ser vacinados porque as vacinas usam material genético extraído lá atrás. Isso já tem para vender, né, nos laboratórios grandes, extraídos de células de fetos de aborto. Então, muitos recusam a tomar qualquer tipo de vacina, porque todas elas, de uma maneira ou de outra, vão buscar nessas células, nesse banco de células, né, de fetos abortados, material genético para poder trabalhar. Não entendo muito disso, mas as coisas que eu andei lendo. Então, é uma questão difícil. Outros vão apelar para a passagem que fala lá em Coríntios, né, que o nosso corpo é o corpo é o templo do Espírito Santo. E eu não posso querer colocar no meu corpo alguma coisa que vá danificá-lo, porque eu fui avisado por alguém que aquilo danifica, mas outro não foi avisado da mesma maneira. Então, para a consciência dele, não tem problema nenhum, mas para mim a consciência tem. Aí tem outro que vai apelar para aquela questão por exemplo, do amor à esposa, que é o amor natural. Nós temos círculos de proteção. O cristão ele tem círculos onde ele exerce a sua proteção. Ele tem o círculo familiar. O cristão é responsável por proteger sua esposa e seu varão, né? E ele e sua esposa são responsáveis por protegerem os seus filhos. Então, por isso que hoje tem uma tanta discussão em torno do aprendizado que estão forçando nas escolas, em questão de ideologia de gênero, essas coisas, porque pode prejudicar os filhos. Então, muitos cristãos estão se opondo a isso. E muitos adotando o ensino em casa. Por que eles fazem isso? Porque eles têm a consciência de que é responsabilidade deles proteger os filhos. E aí, se vem alguém com um medicamento ou com um tratamento que eles considerarem que pode ser danoso para os filhos deles, eles vão se opor. Percebe como não é simples essas questões? Não são simples essas questões. Então, cada um tenha, né? É como na questão de comer legumes ou comer os alimentos sacrificados aos ídolos e tal.
Um come, o outro não come. Mas cada um deve ter muito bem na sua consciência como vai agir. Por isso, essa questão. Agora, de maneira nenhuma, nós devemos nos opor à autoridade por ser autoridade. Nos opor ao governo por ser governo. Então, é totalmente errado um cristão fazer uma passeata contra o governo. É errado isso. Seja lá qual o objetivo for, qual o motivo for. Não é? Nós, em alguns países agora, vão estabelecer aquele certificado de vacina, né? O Green Card, que estão chamando na Europa, e você não vai poder viajar, você não vai poder entrar em loja. Já está acontecendo isso. A própria, aquela rede de sanduíches Subway, nos Estados Unidos, já está colocando uma placa na porta que se você quiser comer lá dentro sentado, você tem que apresentar o certificado de vacina. Senão, você vai ter que comer em pé ou lá fora. Então, diante dessas coisas, o cristão tem que ter a decisão dele. Bom, tudo bem, eu quero comer um sanduíche da Subway, mas eu não tenho certificado de vacina. Eu sofro o dano. Eu como em pé. Não é? Porque mais ou menos aquilo que fala em Romanos, quando fala que aquele que não quer se sujeitar, ele tem um castigo. Ele recebe um castigo. Os cristãos, qual era o castigo? Você para de pregar o evangelho, você vai ser enforcado, você vai ser queimado na fogueira. O que eles respondiam? Você tem fósforo aí? Que é o isqueiro? Porque eles se sujeitavam a sofrer o dano por motivo de consciência para com Deus, de que eles estavam seguindo aquilo que era mandamento do Senhor. Mas nunca vai deixar de existir um traço cinzento entre uma coisa e outra. Uma coisa que você nunca vai ter aquela certeza absoluta. Por exemplo, quando colocaram aquela ordem de usar máscaras, né? Eu sei de irmãos que se rebelaram completamente, que absurdo, não vou usar máscara, não sei o que e tal. Isso mais no exterior. E para mim não era problema nenhum, porque o que é usar uma máscara? Não tem problema nenhum, põe a máscara e pronto. Se mandar colocar um nariz daqueles de palhaço, põe o nariz de palhaço, sai na rua, não tem problema. Não é uma coisa que vá ter grande impacto. Mas, por exemplo, se as autoridades proibirem os cristãos de congregar, eles vão congregar nas catacumbas. Eles vão desobedecer às autoridades. Como eles fizeram durante séculos, os cristãos, escondidos. Nas catacumbas eram grandes cavernas ao redor de Roma, de onde tinham sido tirado o mármore, as pedras, o calcário, para construir a cidade de Roma, e em outras cidades italianas também, romanas também. Então, sobraram aquelas cavernas, aqueles túneis, né? O que eles fizeram? Para aproveitar aqueles túneis, começaram a enterrar pessoas lá. Então, faziam as sepulturas dentro dessas cavernas, né? Para não fazer cemitério ao céu aberto, faziam sepulturas. Cavavam nichos nas paredes, enfiavam o morto lá, estava sepultado o morto. Quando começou a perseguição contra os cristãos, o que eles faziam? Eles iam para esses buracos, escondidos, e reuniam lá. Irmãos no Egito também tem restrições quanto às reuniões no Egito. Durante um tempo, as restrições eram proibido você abrir igrejas. Só as igrejas, só os templos, né? Igreja estilo de templo. Só os templos que já existiam antes da lei muçulmana tomar conta de tudo, é que podiam ter reuniões cristãs. Então, o que os cristãos faziam lá? Inclusive, irmãos congregados ao nome do Senhor. Alugavam uma sala num desses templos. Eu lembro que, uma época, os irmãos, durante um bom tempo, eles alugaram uma sala, acho que no porão ou no térreo de um templo católico copta,
do catolicismo copta, que é uma das divisões do catolicismo. Eles reuniam lá. E tinha guardas na porta, tinha polícia. Para quê? Para impedir que viessem islâmicos, muçulmitas radicais e jogassem uma bomba lá dentro para matar cristão. Hoje eu não sei onde eles estão congregando, mas eu acho que às vezes congregam em casas, mas tipo assim, com tudo combinado. Não pode chegar todo mundo de uma vez. Chega um de cada vez, vai embora um de cada vez. Para não dar na vista que está tendo uma reunião. Algumas vezes eles chegaram a alugar barco para ir no meio do Rio Nilo e partir o pão num barco no meio do Rio Nilo. Tem uma conferência que é feita no Egito, aí você pode perguntar, mas como é que eles vão fazer uma conferência, né? Se uma reunião grande, com muita gente vinda de vários países e tal. Aí tem, do outro lado do Mar Vermelho, na outra margem do Mar Vermelho, do Rio Nilo, aliás, acho que é do Rio Nilo ou do Mar Vermelho, não lembro agora. Bom, de qualquer maneira, não é no lado onde está ali o Cairo e aquela cidade, está do outro lado. Eles alugam, lá é uma área tipo Zona Franca. Lembra Manaus, quando era Zona Franca, você podia comprar coisas importadas lá, porque não tinha imposto e tal? Essa área também é tipo uma Zona Franca, pode ter hotéis com estrangeiros e os hotéis podem servir bebidas, porque bebida alcoólica é proibida pelo islamismo. Então, nos países árabes, não tem bebida alcoólica. Se você for pego bebendo bebida alcoólica, você vai preso. Então, eles alugavam uma sala num hotel desses, aí eles podiam fazer as reuniões, porque são hotéis internacionais, então eles não vão vedar os estrangeiros, o turismo, que é importante para eles, tal, e praticar isso. Então, em diversos lugares do mundo, os cristãos acabam, de uma maneira ou outra, não vamos dizer burlando, né? Mas cortando atalhos para poder cumprir a vontade do Senhor. Isso é a vontade coletiva do Senhor. E existe também a vontade pessoal, porque um acha que pode comer carne sacrificada ao ídolo e outro acha que não. Então, cada um tenha em si mesmo a consciência bem definida do que está fazendo. Aí entra a questão individual. Por exemplo, pregar o evangelho. O John Kemp, ele esteve aí em Salvador. Não sei se vocês sabem, o John Kemp foi preso uma vez, né? Ele foi preso na Indonésia ou nas Filipinas, um desses países que são islâmicos também, porque no país islâmico, depende do país, né? Você não pode pregar evangelho de jeito nenhum. Em alguns deles, você pode pregar evangelho para um cristão. Você nunca pode pregar evangelho para um muçulmano. É ilegal. E ele saiu na rua distribuindo folhetos, né? Ele saiu na rua distribuindo folhetos. Na hora veio a lei e pumba, pegou ele e levou para a delegacia. Como ele é canadense, ele é estrangeiro, então ele apelou lá, acho que para a embaixada, alguma coisa assim, e acabou não ficando preso, acabou sendo solto. Claro que deve ter confiscado os folhetos ou coisa desse tipo. Então, nós estamos sujeitos a tudo isso enquanto nós andamos nesse mundo. Então, o cristão ele tem que andar sobre ovos. E ele tem que ter muito clara em sua mente a sua maneira de agir. Por exemplo, se eu sou um hebreu convertido a Cristo, e eu nem toco carne de porco, porque eu passei a vida ensinado no judaísmo que a carne de porco é proibida. Aí eu me converti a Cristo. O que acontece? Eu vou sair dos meus irmãos que se converteram dos gentios e tirar da mão deles o sanduíche de presunto que eles estão comendo? Não. Porque não tem agora nenhuma lei específica, mas eu vou respeitar a consciência daquele irmão. E ele vai respeitar a minha consciência. Ele não vai chegar para mim com uma mortadela e cortar a mortadela na minha frente, assim, ó, para me dar vontade, né, para querer fazer birra. Não, porque daí ele está causando confusão. Está faltando amor. Então, o cristão ele tem que andar num fio de navalha nessas coisas. Ao mesmo tempo que ele tem que procurar dar um bom testemunho perante os outros, um testemunho de amor, ele está realmente preocupado com o outro, né? Ele tem que também obedecer às autoridades
e não querer discutir, entrar em contendas, né? Eu já algumas vezes publiquei algumas informações que eu peguei de médicos, falando sobre a vacina, sobre Covid e tal, e pus no meu Facebook. Na mesma hora veio de tudo lá. Isso é fake news, isso é não sei o quê, porque todos os países estão censurando informações de grandes cientistas, tem um prêmio Nobel até, que ele publicou um negócio falando, né, a opinião dele, um prêmio Nobel de Medicina. Aí um estagiário lá da Folha de São Paulo falou que está tudo errado que ele falou. Eles contratam estagiários com formação de pós-graduação e doutorado agora para decidir, né, o que é e o que não é. Então existem muitos interesses envolvidos em tudo isso. A gente não pode ser ingênuo, né? Então, às vezes, eu punho alguma informação, mas daqui a pouco, quando começava a criar celeuma, né? Alguns já viram, né? É porque você está influenciando, você está não sei o quê, eu apago, pronto. Não vou. Hoje não apaguei lá um thread, de uma informação que eu coloquei de um padre que tinha. Era um vídeo, né? Padre tomando a vacina e falando assim: graças a Deus, agora a ciência resolveu o problema, não sei o quê. E daí, na outra foto, tinha o anúncio da morte dele por uma parada cardíaca depois que ele foi vacinado. Não imediatamente depois. Então, já foi censurada essa foto, um monte de gente começou a achar que eu estava querendo influenciar, mas a questão é essa. Tem um caso que aconteceu, não sei se foi aqui que eu contei, da cobra coral, não sei se foi para vocês que eu contei do especialista que foi picado por uma cobra coral, foi para vocês, né? Pois é, aquele era um caso de um especialista que entendia tudo de cobra, pegou uma cobra de coral, ficou brincando com ela, não sei o quê. Um dia ele descuidou, mas sempre segurando com todo cuidado, com o conhecimento que ele tinha de cobra. O dia que ele descuidou, enfiou a mão na caixa, a cobra picou a mão dele aqui nessa pele mole aqui. Aí ele olhou, 2 furinhos, e falou: mas peraí, essa cobra não tem presa. Ele abriu a boca da cobra, ela era híbrida. Era uma cobra híbrida. Ela, por fora, ela todinha normal como uma cobra não venenosa. Mas lá no fundo das mandíbulas tinha as 2 presas lá, com a bolsa de veneno. Morreu, não deu tempo para socorrê-lo, acabou morrendo. Então, ele tinha uma informação, mas não total ainda. Faltava uma informação que estava lá no fundo. Por isso que ele tomou a decisão errada, né? Ou ele descuidou. Então, nisso aí vai ter sempre muitas pessoas com diferentes opiniões quanto à obediência, mas no sentido pessoal. Isso que é importante, né? A gente saber se nós estamos bem firmados com as informações que nós obtemos. Eu confesso, como eu sempre falo, eu não digo para ninguém o que fazer, se deve ou não ser vacinado, eu não digo. Hoje mesmo escreveu um: Mário, devo tomar vacina? Eu falei: procure um médico. Eu não sou médico, não posso receitar. Não posso dizer nem que sim, nem que não. Eu tenho para mim o que eu decidi fazer até agora. Amanhã podem surgir novas informações e eu mudar. Tá bom, agora aprendi um negócio novo que eu não sabia. Mudar de ideia. Então, eu sei que estou sujeito a penalidades, segundo a lei, porque dentro da minha visão, da minha ótica, eu ainda não tenho informações suficientes para injetar um negócio no meu corpo que pode... Eu tenho problema de coração, que pode me dar uma parada cardíaca e pode... Eu tenho uma irmã de Olímpia, né, que tomou a vacina de manhã, à tarde foi internada, 3 dias depois estava morta. Então, eu não, por enquanto, eu não tenho informações que me deem tranquilidade de consciência para fazer isso ou para dar para o meu filho, por exemplo, que eu tenho responsabilidade sobre ele. Ele não tem condições de decidir, eu tenho que decidir sobre ele, para ele. Como muitos pais têm que decidir pelos filhos. Mas então vamos às perguntas. Eu não sei se... Nossa, eu fiquei num versículo só hoje, gente. Olha só. Mário, citar para você aqui Romanos 14, 5.
Um faz diferença entre dia e dia, mas outro julga iguais todos os dias. Aí é o que você está falando. Cada um esteja inteiramente seguro em sua própria mente. Exatamente isso. Romanos 14, versículo 5. Um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias. Cada um esteja inteiramente seguro na sua própria mente ou na sua própria consciência. Aquele que faz caso do dia, para o Senhor o faz. E o que não faz caso do dia, para o Senhor o não faz. O que come, para o Senhor come, porque dá graças a Deus. E o que não come, para o Senhor não come, e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. E ele vai mais além daí, e no versículo 10, mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. E mais para frente, no versículo 13, assim que não nos julguemos mais uns aos outros, antes seja o vosso propósito, não pôr tropeço ou escândalo ao irmão. Eu sei, estou certo no Senhor, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. E ele vai continuar falando mais adiante, no versículo 19, sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Bom é não comer carne, nem beber vinho, nem fazer outras coisas em que o teu irmão tropece ou se escandalize, ou se enfraqueça. Tens tu fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena a si mesmo naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado. Aqui não está falando de salvação, hein, gente? Porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Exatamente, esse é o caminho. E da mesma forma como cristãos tiveram que sofrer consequências por não concordarem em fazer o que as autoridades pediam, vou dar um outro exemplo agora. Um cristão, ele pode ir para a guerra? Ele pode ser soldado? Amanhã a China invade o Brasil. Todos os homens são convocados. Mulheres também, né? Agora, mulher também entra no exército. O que o cristão faz? É uma questão de consciência. Nos Estados Unidos, por exemplo, tem irmãos que foram convocados para a guerra e apresentaram objeção de consciência. Então, eles são desviados para programas de ajuda à comunidade, trabalhos separados e coisas assim. Em alguns países vai preso. Em alguns países é fuzilado como desertor. Não é? Então, o cristão ele tem que ter muito... Deus, na verdade, não tem nenhuma passagem da Bíblia que fala que é proibido um cristão ir para a guerra, ou ser soldado, ou ser militar. Mas nós temos o Senhor Jesus, que veio nesse mundo e, em momento algum, se opôs aos que queriam lhe prejudicar. Então, tem até um texto do Mackintosh, ele fala assim, você se sentiria tranquilo em mandar para a eternidade uma pessoa que ainda não foi salva por Cristo? Né? Que é isso que acontece na guerra, né? Você mete tiro em todo mundo, você não sabe quantos ali não tiveram oportunidade de crer e você acabou de ajudá-los a partir desse mundo. Então, e o próprio Senhor Jesus ensinou, né? Se alguém vier e der um tapa numa face, dá outra face, né? Ele não resistiu também, os que quiseram prendê-lo, e ele falou que aquele que viver da espada, morrerá da espada.
morrerá pela espada. Ou seja, ainda que as autoridades precisem de profissionais, por exemplo, de guerra, militares, por exemplo, e Deus não se opõe, não tem nada na Bíblia que fale que se você for um soldado, você não pode servir a Deus, ou não pode ser salvo. Mas existem muitas passagens mostrando que o cristão que não é desse mundo, ele não deve se meter nas questões que são para promover guerra. Porque se tiver uma guerra, o que a gente pode fazer, não é? O país invadiu o Brasil, então aconteceria a mesma coisa se a gente se empenhasse em lutar e acabasse perdendo a guerra. E o país, então, também invadiria o Brasil, porque Deus permitiu. E é assim que o cristão vive. Mário, já que está nesse assunto aí de autoridade, e as chamadas autoridades eclesiásticas, qual seria, então, a nossa postura diante delas? As autoridades civis que Deus coloca sobre nós são nossas autoridades. Autoridades eclesiásticas, biblicamente falando, por exemplo, numa assembleia, existem os irmãos que atuam como bispos ou anciãos ou presbíteros, que são a mesma coisa, né? O que a Bíblia ensina? Que nós devemos obedecer. Obedecei os vossos guias, fala lá em Hebreus, porque eles zelam pelo rebanho. Eles darão conta do trabalho que eles fazem. Não que eles darão conta das vossas almas, como algumas traduções estão erradas nesse ponto, né? Diz que eles darão conta, para aí, ponto aí, não tem das almas, não. Mas eles têm que dar conta do trabalho que eles fazem. E a Bíblia nos exorta a obedecê-los, porque eles são guias levantados por Deus para ali, para cuidarem daquele rebanho ali. Então, por exemplo, se eu vejo um padre ou um pastor, eu não o reconheço como autoridade sobre mim, porque eu não faço parte daquele rebanho dele. Mas eu não vou dizer para um que faz parte do rebanho dele para ele se rebelar contra o padre ou contra o pastor. É um caso muito interessante de um irmão que estava pregando numa praça, ou distribuindo folhetos numa praça na Bolívia, e veio um outro irmão de uma denominação, perguntou o que ele fazia, o que era aquilo, então ele explicou, né, que ele congregava, a maneira como só o nome do Senhor. Vamos lá na minha igreja, na igreja que eu vou, para você falar isso. Não, de jeito nenhum. Muita gente me convida, né? Essa semana mesmo, um pastor aí queria me convidar para ir na igreja dele falar. Não pode na igreja falar. Aí esse irmão falou assim, então, mas na minha casa você vai? Eu chamo uns irmãos lá para você explicar. A sua casa eu vou, né? Aí ele foi lá à noite na casa desse irmão. Quando ele chegou lá, estava praticamente toda a congregação lá, inclusive o pastor. Aí o irmão falou, irmão, fala para eles aqui o que você me disse lá na praça. Ele falou, não. Vocês não têm um pastor? Peça para ele explicar para vocês. Não, mas eu queria que você falasse. Não. Ele é o pastor, vocês reconhecem como pastor? Ele fala. Porque ali tinha um que era autoridade sobre aquele grupo. Aí, no fim, o próprio pastor falou, não, eu quero mesmo ouvir o que você tem para falar. Por favor. Aí ele pegou e falou. Ele falou e formou uma assembleia de irmãos reunidos no nome do Senhor naquela cidade, porque muitos acabaram saindo da... Por isso que é errado, por exemplo, se você vai a uma igreja evangélica e quer invadir o púlpito lá para pregar as suas ideias, está errado isso daí. Eles têm uma autoridade lá dentro. Eles têm um pastor que eles constituíram, eles reconhecem como autoridade. Não tem nada que dá palpite lá, como tem alguns que fazem isso, né? Tem alguns que entram nessas igrejas evangélicas, eu queria dar um testemunho. Aí o pastor
gentilmente cede o púlpito, aí o cara vai lá e rasga o verbo, né? Fala tudo ao contrário para tirar as pessoas dali. Errado, errado. Ele tá errando ao fazer isso. Ele está desviando as pessoas. Temos aí uma pergunta? Irmãos, eu só quero deixar muito claro, hein? Eu não disse se deve ou não tomar vacina, hein? Não vai alguém depois falar assim, eu vi a live do Mário, decidi não tomar. Não, não decide nada, ou decidi tomar também, não decide nada, não, porque eu não quis falar nada disso. Eu falei o que eu, com a minha consciência, e agora, de maneira alguma, quero invadir a consciência de outro na sua própria decisão perante o Senhor. Ontem, Mário, por sinal, a gente estava conversando, falou, né, na reunião sobre esse assunto, de que o Senhor está edificando com pedras, né? Pedras vivas. E a gente sabe que as pedras não têm o mesmo formato. Uhum. Cada um vive uma vida em lugar diferente, circunstâncias diferentes, responsabilidades diferentes, sentimentos diferentes, tudo é diferente de cada um. Então a gente não pode medir, né, a situação de um por todos. Uhum. Mas o Senhor, sim, está acima de todos, cuidando de cada um dentro daquela esfera que cada um está vivendo ali. Dá licença um pouco, que eu estou escutando uns barulhos lá, deixa eu socorrer meu filho. Certo, Mário? Espera aqui. Ele é autoridade aqui para mim. Algum irmão tem alguma pergunta para o Mário hoje? Ô, Dal, boa noite, Dal. Boa noite a todos aí. Eu mandei aí no chat aí, Dal. Deixa eu ver aqui. Irmão, boa noite. Mas conversar com um irmão sobre congregar somente no nome do Senhor Jesus, pode, né? Cláudio Mar, tente explicar aí melhor, Cláudio Mar. Não, que ele tá falando assim, entrar na igreja para falar, para tentar separar os irmãos, aí sim, aí a gente não pode, não deve, nem deve, né? Mas conversar assim com os irmãos, com o irmão separado, que às vezes a gente tem o irmão que ainda segue a denominação, a gente explica para ele que existe a Assembleia, que o amor de Cristo é separado dessas denominações, que não existe religiosos com Cristo. Isso eu acho que nada tem nada não, né? Entendeu? O que o irmão Mário está falando é justamente de forçar Aham. a barra com a pessoa, né? Ir lá nesses lugares, depois de ter conhecido a verdade, achar que tem força também para tirar a pessoa de lá de dentro da religião, né? E não é nada disso. Mas existindo a oportunidade que o Senhor der, a gente deve falar, sim. A melhor coisa não é esperar o irmão Mário voltar aí também, ele vai falar isso com você. Não sei se mais algum irmão queira falar do assunto. Mas hoje, por incrível que pareça, a melhor coisa que a gente pode fazer em relação aos nossos irmãos cristãos é falar primeiramente do Evangelho. Porque muitos têm dúvida de que estão salvos. A gente não sabe, né, se a pessoa está realmente salva ou não, mas a melhor coisa é falar primeiro de Cristo. Porque doutrina é uma coisa mais profunda, isso aí pode criar uma certa contenda e a gente acabar tropeçando. Mas aí vamos ver, o irmão Mário já voltou aí. Você fala com o Mário aí, Cláudio Mário? Pode fazer a mesma pergunta? Boa noite, meu irmão. Boa noite. Boa noite. Oi, irmão, como você estava falando aí, que a gente não deve entrar na congregação, né? Para tentar separar os irmãos, nem tá. A gente não deve, na verdade, a gente não deve nem se misturar, né?
então somos separados. Agora, é o que muitas vezes, e sempre a gente encontra os irmãos na rua, a maioria das perguntas deles é sempre perguntar: e aí, irmão, onde é que vocês estão congregando, não sei o quê. E a gente pode explicar a ele que existe, né, que a gente está separado de denominações, temos a Assembleia que falar do amor de separado somente de Cristo, né, do Evangelho. Tem um versículo em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, isso aqui, o cristão tem que estar sempre preparado para responder sim. Qual é a razão da esperança que você tem? Independente de quem for. Se ele é um incrédulo, esperança é Cristo agora, tem que pregar o evangelho para ele. Tem que falar de Cristo para ele. Se ele é um cristão em alguma religião, você vai ter que primeiro saber se você está falando realmente com uma pessoa convertida ou um mero membro de igreja, membro de denominação, ou um católico praticante ou não praticante, porque a maioria dos que se dizem cristãos não são convertidos. Muitos não são convertidos. A grande maioria não é formada por pessoas convertidas. São pessoas religiosas. Então, se você pergunta, se você morrer agora, para onde você vai? Eu tenho procurado ser o melhor, fazer o melhor de mim, dou muita esmola, ajudo muitas pessoas. Bom, então vamos para outro departamento agora. Né? Tem um irmão que ele dava o exemplo de uma casa com vários andares. Então, tem pessoas que você vai convidá-la para conversar no térreo, porque o térreo é o lugar do evangelho. Você vai falar do evangelho, você vai falar de Cristo, vai falar da salvação, do pecado, da queda. Você vai dar uma escola dominical para essa pessoa. Mas quando você percebe que alguém que tem a certeza da sua salvação já está, mas agora ele pertence a uma denominação qualquer, você o convida para ir conversar no primeiro andar. Porque agora não é mais falar do evangelho, da salvação, agora é falar do andar cristão, da adoração a Deus, tal. Então, dependendo do nível que a pessoa está, você vai ter um discurso. Mas por isso que é sempre bom estar preparado, né? E se talvez você seja uma pessoa nova convertida ou que há pouco tempo começou a congregar e ainda não sente firmeza, dê uma literatura, dê um link de um site na internet, de um vídeo. Hoje é tão fácil, né? Antigamente era mais difícil, mas hoje tem tanto material. Ou, eventualmente, marca um encontro. Vamos fazer o seguinte, você não quer amanhã a gente senta para tomar um sorvete ali na praça e convida um irmão que tenha mais experiência na palavra para ir lá junto e explicar melhor. Mas, qual era a minha pergunta? Se você pode, era isso, se você pode ou não falar para essa pessoa. O que não deve, que é aquilo que eu expliquei, é você ir na igreja dele falar. Aí não, porque aí você está se colocando debaixo do sistema dele para causar confusão. É confusão, na certa. Tem vídeos no YouTube, o cara vai na igreja, eu queria dar um testemunho, aí a pastora dá um microfone para ele e fala assim, vocês sabiam que ela está mentindo para vocês? Ela está ensinando tudo errado, que não sei o quê. Daí o povo já começa a uivar de raiva, gente querendo brigar com ele, parte para cima do cara, querendo bater no cara. O que ele foi fazer ali? Não é? O que ele foi fazer ali? Então, isso não é certo, não. Isso aí não é um bom testemunho. Amém, meu irmão, verdade. O cara vai com
vai com a camisa do São Paulo pro meio da torcida do Corinthians. É que nem aquele cara que na guerra da... Como é que era? Tinha a guerra entre Alemanha e França, sei lá, põe 2 países, tá? E tinha um rio no meio, assim, ele falou, não, eu vou passar coisa com o meu barquinho nesse rio. E os caras mandando bomba dos 2 lados, né? Mandando bomba dos 2 lados, ele falou, tem que viajar por esse rio, né? Então ele pegou, pôs uma placa bem alta no barquinho dele, de um lado estava escrito Viva a Alemanha, do lado da Alemanha, do outro lado Viva a França. Aí quando ele passou, parou o tiroteio dos 2 lados, assim, parou, né? Aí passou sossegado, fez os negócios dele, lá ele virou o barquinho e voltou. Aí mataram ele. Esqueceu de virar, de trocar o sinal. Ô, irmão, é outra coisa. Eu vi na sua live lá que você falou do Partido do Pão. E quando você separou, você partiu o pão com sua esposa dentro de casa mesmo. Isso era uma dúvida que eu estava no grupo aqui. E eu perguntei até, sei lá, no chat, não sei se você me respondeu lá. Eu acho que eu respondi para você lá. Eu vou responder aqui também, assim mais gente fica sabendo. Aham. Uma assembleia, a Bíblia fala o seguinte: onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Então, o mínimo são 2 ou 3. Ok? Mas acrescente-se a isso que a Assembleia tem decisões a serem tomadas. E ela tem também funções, tipo, tem o partir do pão, que nada mais é do que uma pessoa dar graças pelo pão e pelo vinho, né? E os presentes tomarem isso. Então, é uma oração que um faz. Você não precisa ter dom para fazer uma oração, você não precisa nada fazer uma oração, você dá graças, né? Como você dá graças para um alimento. Uma outra atividade da Assembleia é a reunião de oração. A reunião de oração, uma pessoa ora e os outros dão um amém, dão um consentimento. Uma outra atividade da Assembleia é o ministério da palavra, né? A doutrina dos apóstolos, aprender da doutrina dos apóstolos. Aí fala em 2 ou 3 e os outros julguem. Então, se você tem, por exemplo, um irmão e uma irmã, ou um irmão e 2 irmãs, muito bem, vocês podem partir o pão. Não tem nada de errado nisso, porque o irmão vai dar graças pelo pão e pelo vinho, não tem ministério, não tem oração, né? Porque numa reunião de oração, sim, precisa ter também julgamento para falar o amém. Porque vai um lá, começa a orar uma coisa, pedir coisas ao Senhor que são erradas. Então, quem vai falar amém, né? Quem vai dizer amém? Então, numa reunião de uma assembleia completa, tem que ter julgamento. E o julgamento é sempre feito por 2 ou 3. E para poder julgar, tem que ser varões. Porque as mulheres têm que permanecer caladas nas igrejas, na reunião da igreja. Então, ela não pode julgar. Por isso que, digamos que você tem uma assembleia lá, tem 10 pessoas, aí vão morrendo, né? Na Inglaterra eu visitei uma que era assim. Só tinha, acho que 3 ou 4 velhinhas. E quando eu falo velhinha, é velhinha mesmo. Tinha uma que era mais nova, que devia ter só uns 50 anos na época. Mas as outras eram vovozinhas, não, de 80, 90 anos, quase 100. Então, elas só partiam o pão quando ia algum irmão visitá-las. Fora isso, elas não podiam partir o pão. Mas como é que era ali? Era uma assembleia, é uma assembleia. Porque quando tinha um irmão visitando, a mesa do Senhor estava lá e partia o pão. Mas quando não tinha um varão para poder dar graças pelo pão, elas não partiam o pão. Eu soube de uma outra assembleia que era assim, e as irmãs colocavam o pão e o vinho na mesa e ficavam ali só em meditação e depois iam embora. E não comiam do pão e não tomavam do vinho. Mas essa assembleia teve gente, tinha muitos irmãos, mas eles foram morrendo. E não houve reposição.
Então, ficou assim. Agora, tem outras assembleias na Inglaterra também, tem uma outra que só tem um casal, que é a mesma situação. Antes tinha mais irmãos, foram morrendo, porque lá está cada vez mais, né, diminuindo. Ficou só o casal. Aí a irmã lá a Marilisa de Curitiba, estava morando lá em cima, naquele país do norte e do sul, como é que chama? Irlanda? Irlanda, estava morando na Irlanda. E ela queria congregar, ela queria participar da mesa do Senhor e tal. Então eu olhei no mapa, a assembleia mais próxima era essa que tem só esse casal. Então ela foi visitar esse casal, depois ela foi visitar outra vez, depois foi visitar outra vez, e pediu seu lugar à mesa. Então o que esse casal fez? Eles convidaram um outro casal, de uma assembleia próxima. Esse outro casal foi lá, um dia a Marilisa foi lá, então agora tinha 2 irmãos para tomarem uma decisão de recebê-la à comunhão à mesa do Senhor. Mas enquanto isso, eles partiam o pão, mas eles não tinham outras funções da Assembleia. Então é mais ou menos assim. Então, quando eu disse que eu partia o pão com a minha esposa lá em Alto Paraíso, é porque os irmãos em Limeira, onde eu estava em comunhão, decidiram que, por ser muito longe, não teria razão para nos privar de participar da ceia do Senhor, né? Desde que, se aparecesse uma pessoa lá em Alto Paraíso que quisesse também congregar, aí eu teria que chamar mais um varão para ir lá para tomar essa decisão. Então, onde o pão é partido, está a mesa do Senhor. Então, no momento em que morre todo mundo ali, a mesa não está mais ali. Mas se tem 2 ou 3 partindo o pão, reunidos ao nome do Senhor, a mesa está ali. Independente se só tem um varão que só dê para partir o pão apenas, ou se tem mais um, que aí dá para fazer outras reuniões e que são relacionadas a tomar decisões em nome do Senhor. E quando você vira piada em alguma situação familiar por ser convertida, como devo agir? Dê risada. Levo na brincadeira também? Sim. Não vai embora, não vai ficar calado, embora, não vai ficar bravo. Eu dou aula, eu dou cursos, né, de oratória. E, por exemplo, nas minhas palestras, a primeira coisa que eu faço numa palestra, quando eu subo num palco, é contar uma história de alguma coisa que aconteceu comigo, que eu fiz, assim, eu fui o palhaço da situação. Aí todo mundo cai na gargalhada de mim, eles estão rindo de mim. Depois que todo mundo riu de mim, eu estou muito confortável. Porque eu já me rebaixei o máximo que podia. Ninguém vai conseguir falar alguma coisa mais engraçada sobre mim do que eu já falei. De maior zombaria, né, do que eu já disse. Então, estou sossegado agora. Agora eu posso seguir adiante. Então, não tenha medo de ser ridicularizada. Porque nós seremos, não. Nós seremos, não. Dê risada. Né? Se alguém começar a falar mal de vocês, fala assim, ó, amanhã eu vou trazer uma lista de outras coisas que vocês nem sabem de mim. Ok, Mário. Algum irmão gostaria de falar mais alguma coisa aí? Então vamos decidir aqui, né? Paramos aonde, Mário? No versículo... Versículo 1. Versículo 1, né? Vamos começar de novo e aí vamos para o 2. Talvez o Lemão esteja aqui, aí ele pode querer falar mais alguma coisa, aí eu dou todo o meu cachê para ele. Então, pronto, deixa eu ver aqui. Só para eu gravar aqui. Ok.
Então, irmãos, mais uma vez a gente agradece ao Senhor, né, pela reunião, pelas instruções que o Senhor está nos dando, né? E, Mário, você pode agradecer aí para a gente estar encerrando? Nosso Deus, nosso Pai, nós agradecemos, Pai, pelo teu favor, pela tua bondade, por tudo que tens feito por nós. Agradecemos também pela tua palavra que lemos aqui, Pai. Nem sempre entendemos a tua vontade para a nossa vida, por isso dependemos da tua direção, dependemos de ti, do teu Santo Espírito para nos guiar em todas as nossas decisões, em todas as nossas fraquezas e nos guardar também de pecar contra ti. Nós rogamos pelos irmãos que participaram, que ouviram, que tu possas cuidar de todos, Pai, aqueles que estão enfermos possam ser curados, aqueles que estão com dificuldades de trabalho possam encontrar emprego para o seu sustento. Tudo isso nós colocamos nas tuas mãos, agradecendo no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.